Vamos lá então, pessoal? Vamos continuar aí o nosso estudo do direito administrativo e conforme a gente falou no bloco anterior, agora nós vamos estudar juntos os princípios implícitos do direito administrativo. Acompanhe aqui comigo. Então, continuando aqui, os princípios implícitos. Como eu disse para vocês, os princípios implícitos, eles não estão de forma expressa lá no artigo 37 da Constituição. Esses princípios estão implícitos nas normas do direito administrativo, tá? Então, vão estar ali em todas as leis. Nas leis de direito administrativo que eu vou retirar esses princípios implícitos. E eu tenho dois desses princípios implícitos que são muito importantes para você. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Esses dois princípios, o princípio da supremacia do interesse público, mais o princípio da indisponibilidade do interesse público, resultam numa coisinha que nós chamamos de regime jurídico administrativo. Significa dizer que tudo que a administração fizer, ela precisa levar em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Simples assim, tá? Essa é um ponto muito importante, porque se você compreende essa ideia da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, você consegue compreender melhor o direito administrativo. Lembra quando eu falei lá com vocês no início da aula sobre o direito público? E eu disse para você que o direito, sem compreender o direito público, isso vai abrir a sua mente para entender melhor o direito administrativo em si? É a mesma coisa aqui. Esses dois princípios, eles vão te ajudar a entender melhor o direito administrativo, ok? Então, vamos lá. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Olha o que o nome diz. Supremacia, superior, está acima. O que está acima? O interesse público. Acima de quê? Do privado. É aquela regrinha que eu coloquei lá para vocês, ó. Eu tenho um interesse público acima do interesse privado. Ok? O interesse público está acima de um interesse de um particular. E quem representa o interesse público? O Estado. Então, o Estado está acima do particular porque ele representa o interesse público em razão desse princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E esse princípio, ele dá para a administração diversos privilégios com relação a um particular, exatamente por resguardar o interesse da coletividade, certo? Então, daqui, da supremacia do interesse público, é que eu vou extrair uma coisinha que a gente vai estudar juntos, que são os poderes que a administração tem de atuar. Esse poder de agir está extraído da supremacia do interesse público sobre o privado. A administração tem certos poderes sobre outras pessoas em razão desse princípio. Só que eu também tenho o princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade, novamente o prefixo in, negativo. Eu tenho disponibilidade? Não, eu não posso ter disponibilidade. E o que é disponibilidade? Disponibilidade vem de dispor. Eu tenho disponibilidade de tempo. Significa que eu posso dispor do meu tempo naquela situação. Então, dispor é abrir mão, tá? É entregar de alguma maneira. Eu posso entregar, abrir mão do interesse público? O interesse público é algo que o Estado pode virar e falar assim, deixa isso quieto, não vamos levar isso em consideração, não? Lembra quando eu falei lá da finalidade? Que tudo que a administração faz visa atender o interesse público? É isso, gente. O interesse público, ele é obrigatório. A administração não pode abrir mão dele. Prof, você pode me dar um exemplo disso? Posso. Mas primeiro eu vou lembrar você que dessa indisponibilidade é de onde eu tiro o dever de agir da administração. Por isso que quando a gente estuda os poderes administrativos, eu falo que a administração tem o poder dever de agir. Ela não só pode, por conta da supremacia, mas ela também deve em razão da indisponibilidade do interesse público. Sacou? Então, o exemplo aqui para você ver isso aqui na prática. Você estacionou em um local que está marcado que não deveria estacionar. A administração vai lá e vai te multar. Chega um agente de trânsito para te multar.
Pô, bacana. Essa multa ela está sendo aplicada com base no poder que a administração tem sobre você particular, porque ela está defendendo o interesse público, por exemplo, da segurança no trânsito ou da boa convivência no trânsito, enfim, é um interesse público. E aí, por isso, ela vai lá e vai te multar. Ela tem esse poder. Só que, além de poder, ela tem o dever de te multar. Pode o agente público chegar e você conversar com ele, ele ficar com dó de você falar, ai, quer saber? Eu não vou multar esse cara, tadinho, né? Coitado. Chora, não vou fazer e tal. Não pode. Por quê? Quem é o agente público? Um mero gestor da coisa pública, um mero atuante aí da administração para abrir mão de um interesse que não é dele, que é da coletividade, que é o interesse público. Não pode. Tá? Então, isso é a indisponibilidade. Sacou por que eles são tão importantes para a administração? Exatamente por exprimir o poder-dever que a administração tem ao praticar as suas atuações. Legal? É princípio implícito, olha que interessante. Isso aqui está na ideia das leis e foi dado esse nome para eles, mas eles são de extrema importância. E aí eu tenho outros princípios que também são princípios implícitos, mas que, não que eles não sejam tão importantes, tá? Tem a sua importância, mas que até caem menos aí em prova, ok? Então, eu tenho o princípio da autotutela, vamos entender. Auto. A palavra auto significa fazer por conta própria, tá? Autoconhecimento, eu estou me conhecendo. Automóvel, ele se movimenta por conta própria. Auto, legal? E a palavra tutela significa cuidado, cuidar, né? Tutelar. Lembra quando você às vezes estudou, tutela do menor ou alguma coisa assim? Pô, tutela, cuidado, tá? Então, autotutela nada mais é do que um autocuidado. A administração cuida dos seus próprios atos. Ela vai cuidar dos seus próprios atos, ela vai ter a sua autotutela, onde sempre ela vai ficar verificando a legalidade e o mérito dos atos que ela praticou. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estudar atos administrativos, então não vou aprofundar muito aqui, tá? Mas nós temos uma súmula, que é a súmula 473 do STF, que fala que a administração poderá anular os seus atos coneivados de vícios que os tornem ilegais, ou seja, legalidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Olha só o que ele está falando. Pô, vamos analisar o mérito desse ato, tá? Então, isso é autocuidado, legal? Autotutela, que está lá nessa súmula. A gente vai falar depois melhor, não precisa se preocupar agora. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. As ações da administração, elas têm limites, tá? Não é só porque eu tenho um poder que eu vou fazer qualquer coisa do jeito que eu quiser. Então, a razoabilidade e a proporcionalidade, ela vem trazer para a administração uma balança, onde a administração vai verificar os fins versus os meios. Para a administração, os fins não justificam os meios. Por quê? Os meios utilizados precisam estar razoáveis com os fins almejados e devem ser proporcionais à ação que está sendo coagida de alguma maneira pela administração. Então, quando a administração, por exemplo, vai aplicar uma multa e a lei permite que a administração dê até 10 salários mínimos. Opa, olha essa margem de liberdade para a administração atuar. Ela vai colocar tudo 10 salários mínimos? Não, ela vai verificar qual é o meio disponível. Opa, nesse caso é a multa. E eu tenho uma multa de até 10 salários. Legal? E qual seria a multa proporcional para eu poder atingir os fins, que é coagir aquela pessoa para ela não fazer mais aquilo de errado. Opa, 10 salários são necessários, aquela pessoa já é incidente e tal. Ou então, nossa, primeira vez que isso aconteceu e tal, a situação não é tão grave, vamos colocar só um. Isso é a razoabilidade e a proporcionalidade, tá bom? Tudo que eu tiver uma liberdade de atuar, porque eu tenho o poder de atuar, eu devo levar em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. Outro princípio de extrema importância, o princípio da continuidade dos serviços públicos. O princípio da continuidade do serviço público
traz pra gente que um serviço público deve ser prestado de forma contínua e com qualidade. Significa dizer que ele não poderá sofrer interrupções. O serviço deve ser prestado continuamente. Essa é a nossa regra. Prof, me dá um exemplo de serviço público que deve ser prestado de forma contínua sem ser interrompido. Saúde. Você vai lá, você busca um hospital que é 24 horas e eles te atendem continuamente. Eles não podem simplesmente fechar as portas, porque estaria, interrompendo a prestação do serviço. Isso é continuidade. Prof, mas já aconteceu de chegar em um local e ter servidor, por exemplo, de greve. Olha só como o serviço público pode ser afetado por outros direitos, né? Então, eu tenho relativizações com a continuidade? Tenho, como por exemplo, a greve de um servidor é um direito trabalhista que ele tem, tá? Em regra, eu posso sim fazer greve e interromper a prestação de serviço para forçar aí o Estado a garantir os meus direitos trabalhistas, porque eu sou servidor, mas não sou escravo, né? Mas olha só, todos os serviços públicos podem ser interrompidos de alguma maneira por greve? Não. Gente, eu tenho serviços que são classificados como serviços essenciais que o próprio STF, as próprias jurisprudências já se posicionaram que eles não podem ser interrompidos em razão dessa essencialidade. Exemplo, o serviço policial. Nós temos a vedação à greve para os militares lá na Constituição. E essa vedação à greve dos militares foi reaplicado a todos os órgãos de segurança pública. Sabe aqueles órgãos lá do artigo 144 da Constituição? Esses órgãos de segurança pública não podem fazer greve. Não pode, tá? Por quê? Porque pode gerar aí a sua greve um risco de vida. Os serviços públicos classificados como essenciais são serviços que se pararem, pode gerar um risco de vida, são necessários à sobrevivência das pessoas. E a segurança é sim, gente, tá? Mas se eu não tiver segurança, não necessariamente eu vou morrer. Deixa uma cidade sem polícia um dia para você ver. E eu vou dar um exemplo como isso aconteceu. Não sei se vocês vão se lembrar, a Polícia Militar do Espírito Santo fez uma greve uma vez, mesmo sabendo que ela era ilegal, tá? Eles pararam mesmo, parou. Não foi 2 dias, a cidade virou um caos, tá? Gente morrendo sim, facção matando um ao outro, povo queimando carro, assaltos aumentaram e aí acaba que tem mais vítimas, às vezes a vítima morre também, entendeu? Então, isso é essencial para a vida. Sim, por isso essa importância. Outro exemplo, saúde. Saúde é bem expresso, é bem claro isso, né? Por quê? Porque se eu chego no local e eu não tenho acesso a uma emergência, por exemplo, eu posso morrer. Se eu não tenho um tratamento adequado, contínuo, eu posso morrer. Então, tem serviços que são considerados serviços essenciais que não podem de jeito nenhum serem interrompidos, legal? Mas existe relativização para os serviços comuns, que pode sim gerar uma interrupção dessa prestação de serviço, que é em casos de emergência ou de aviso prévio. A regra é que deve ser sempre contínuo, lembra dessa regra, tá? Mas, às vezes, ocorre uma interrupção, ocorre quando? Situações emergenciais ou por aviso prévio. Emergencial, choveu, caiu um mundo em chuva e derrubou alguns geradores, algumas torres de fornecimento de energia. Energia elétrica é serviço público, mesmo que você pague, tá? Então, houve uma interrupção da prestação de serviço de energia elétrica. Interrompeu, mas foi uma situação emergencial. Aí aquela prestadora de serviço, ela vai tentar restabelecer a prestação daquele serviço o mais rápido possível. Tranquilo? Legal. Outro exemplo, continuando aqui na energia elétrica. Se você não paga a sua conta, meu amor, a administração vai e corta. Só que ela precisa, antes de suspender o fornecimento, de interromper o fornecimento, ela precisa te avisar previamente. Ela vai te notificar falando assim, fulaninho, deixa eu te falar, você não pagou a conta? Tá em aberto. Você quer pagar aí para não evitar algum problema? Beleza. Vou pagar, vou evitar esse problema. Legal? Tranquilo? Show de bola. Aí, eu também tenho uma outra ideia dessa questão do aviso prévio, que é, por exemplo, quando eu vou fazer uma manutenção de rede. Sabe quando passa
carro de som avisando que vai ter interrupção de fornecimento de energia naquele bairro, porque tem que fazer manutenção e tal, eles estão te avisando previamente para você não sofrer algum dano. Então você se prepara que aquele fornecimento vai ser interrompido, você não tem prejuízo, as coisas não queimam, você não perde comida, enfim, a ideia é essa, tá? Então por isso o aviso prévio aí de você como um consumidor, legal? Outro princípio implícito que nós temos é o princípio da motivação. A motivação nós vamos falar um pouquinho mais também quando a gente falar de atos administrativos, mas a motivação ela é a regra para tudo que a administração faz. Em regra, tudo que a administração faz, ela deve trazer a motivação. O que é a motivação, gente? Motivação é a exposição dos motivos que levaram, nossa, botei até coisa a mais, que levaram à prática do ato, tá? Os motivos que levaram a administração a praticar aquele ato. Quando ela expõe isso, quando ela explica o porquê, ela está motivando os seus atos, está dando a motivação. E essa motivação, ela é a regra. Existem exceções, mas a motivação é regra. Lembre, tudo que a administração faz, ela tem que me explicar por que ela está fazendo. O exemplo é você. Vamos lá para sua nomeação também. Quando você for nomeado ao seu cargo público, depois de você ser aprovado no seu concurso, a administração vai publicar um decreto de nomeação. Nesse decreto, antes de colocar o seu nome, a administração vai dar a motivação do porquê que ela está te nomeando. Ela vai falar assim: eu, fulano de tal, que seja, eu, governador do estado, no uso das minhas atribuições legais, venho por meio deste decreto nomear em razão da aprovação do concurso público. Olha a razão, o motivo. Em razão da aprovação do concurso público regido pelo edital número tal, de provas e títulos, enfim, regido pelo edital número tal, para o cargo de tal. As pessoas, ou a pessoa, fulano, beltrano, ciclano, legal? Então, olha o que ela fez. Ela explicou por que ela tá te nomeando. Porque no seu caso, a regra é dar a motivação, tá? Prof, mas tem exceção? Tem. Quando que eu não vou precisar motivar, por exemplo, a nomeação de um cargo? Quando aquele cargo for um cargo comissionado. Vamos lembrar disso? Cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Isso significa exatamente isso. Que eu não preciso explicar por que eu estou nomeando a pessoa. E também não preciso explicar por que ela está sendo mandada embora. Tá? Então, é a ideia aqui. Mas a regra é que eu tenho que motivar. A exceção é não motivar. Legal? E, para a gente finalizar aqui, um outro princípio aí que também é importante, o princípio da segurança jurídica. Gente, segurança jurídica exprime estabilidade jurídica. A ideia é que sempre que a administração vá se relacionar com as pessoas, ela esteja em segurança daquilo que ela está fazendo, da segurança dos seus atos. Você, particular, precisa ter segurança naquilo que a administração está fazendo. Você tem que ter confiança daquilo que a administração está fazendo, daquilo que ela está decidindo. Se você entra com um recurso administrativo de uma multa, por exemplo, você precisa ter segurança jurídica de que a administração vai avaliar a questão jurídica e decidir de forma correta. Como que eu tenho a segurança jurídica, então? Quando a administração traz decisões lineares, tem uma estabilidade ali. Sempre que é julgado aquele recurso, que tem a mesma matéria, que tem as mesmas coisas, é sempre semelhante, tem a mesma ideia. Quando eu tenho posicionamentos extremamente divergentes, juridicamente falando, eu não tenho segurança jurídica, eu não tenho estabilidade. Aí eu te levo a ter um pensamento crítico para você entender melhor esse princípio, e aí isso se aplica a todos os ramos do direito, não só o direito administrativo. Nós vivemos um momento de segurança jurídica? Não. Nós temos instabilidades jurídicas. Por quê? Hoje o STF entende uma coisa, por exemplo, de uma situação. Amanhã ele entende outra. Aí um outro tribunal vai e entende outra coisa. Aí vem o STJ, tem outro posicionamento. E vira essa loucura. Isso acontece também em âmbitos menores, tá? Eu entro com uma ação judicial. A outra pessoa entra com a mesma ação. Mesma matéria, mesma questão de direito, mesma coisa. Só que uma foi distribuída para um juiz, outra para o outro. Aí um juiz decide um jeito, outro dá um dá o direito e o outro não. Nega, não dá provimento ao pedido.
Não é nem falar assim que um juiz interpretou aquela situação e deu, por exemplo, 10 mil de um dano moral e o outro deu 5. Não, um nega e o outro dá. Isso é segurança jurídica, gente? Não é. Prof, você pode entrar com recursos. Sim, mas a ideia é que eu nem precisaria fazer isso. Segurança jurídica é a ideia de que eu não preciso esgotar todas as vias para resguardar a minha segurança no judiciário, ou até mesmo nas esferas administrativas, que é o caso do direito administrativo. Legal? Então, essas são as ideias aí por trás. E esses são os principais princípios implícitos do direito administrativo que aparecem em prova e que eu achei por bem aí trazer uma revisão aqui para vocês. Legal? Com isso, a gente encerra aí o nosso estudo sobre princípios. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Existem diversos outros princípios implícitos, tá? Diversos outros princípios. Mas não é todos que você vai conseguir estudar, porque cada dia surge um novo, tá bom? Essa é a ideia. Então, sempre surge um princípio novo. Como que você vai expandir a quantidade de princípios que você vai estudar? Fazendo questões. Tá? Às vezes, respondendo uma questão, você vai chegar aí em um princípio que você não viu. Aí tu vai lá e vai estudar aquele princípio, vai entender melhor o que ele significa e tudo mais. Legal? Então, é assim que a gente amplia o nosso conhecimento, sempre resolvendo aí questões do assunto que a gente estudou. Bacana? Legal? Então, eu espero você no próximo conteúdo que nós vamos estudar juntos. Até mais!